Ei pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é o JP, bem-vindos ao canal na internet e hoje eu resolvi trazer uma lista para vocês de podcasts. Alguns programas aí que eu acompanho, que eu gosto, mas sem enrolação, já aproveita, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificação dos novos vídeos. Vídeos novos todos os sábados ao meio-dia. Ano passado, pessoal, eu acabei adquirindo o hábito de ouvir, podcasts. Cheguei a fazer isso às vezes no trajeto da casa para o trabalho e às vezes trabalhando também em casa, no computador. Tanto podcasts em áudio quanto os podcasts agora com vídeo também no YouTube, né? E aí, baseado nesses programas que eu estou acompanhando de podcast, eu resolvi trazer para vocês essa lista. Mas para, que é o seguinte, essa lista não é lista de melhor para pior, qual que é o melhor podcast, nada disso. Essa lista é simplesmente os 5 podcasts que eu acompanho, que eu mais ouço, que eu costumo acompanhar semanalmente, né? E queria indicar para vocês, vai que pode ser a preferência de vocês. O primeiro que eu queria falar para vocês aqui é o Nerdcast. O Nerdcast, ele pode ser provavelmente um dos podcasts mais antigos aí da internet brasileira, né? Ele teve origem a partir do blog do Jovem Nerd, lá nos primórdios da internet, mais ou menos em 2006, né? O Jovem Nerd, ele hoje também é um canal no YouTube, né? Que é formado pelo Alexandre Ottoni e pelo Dave Pazos, né? O famoso Azaghal. Então os dois, eles tocam esse projeto do Jovem Nerd, tem um canal no YouTube fantástico também, quem não conhece eu recomendo. E o podcast, né? O Nerdcast, eles criaram desde a época do blog e basicamente é um podcast nerd. Então eles sempre discutiram temas ali nerds, temas da cultura pop. E hoje em dia já cresceu tanto que eles expandiram para vários cenários. Então você tem um Nerdcast especializado só em tecnologia, tem um Nerdcast especializado só em finanças, né? Tem um Nerdcast especializado em inglês. Então eles criaram vários segmentos a partir do Nerdcast. O último que ficou mais em destaque aí foi o Nerdcast de RPG. Isso mesmo, eles faziam um jogo de RPG, só que em formato de podcast, né? Gravando ali todas as interações do game, né? Todas as narrações. E depois eles faziam uma edição de áudio super detalhada, super minuciosa, com efeitos sonoros, para você ter uma imersão naquela história. E recentemente eles fizeram um financiamento coletivo para poder transformar esse Nerdcast de RPG em itens palpáveis, né? Então livros, jogos, action figures, tudo baseado nessa história que eles contaram jogando um RPG em formato de podcast. Para vocês verem o tamanho, né, do podcast e todas as possibilidades que ele permite para você criar. Então o Nerdcast fica aqui como minha primeira indicação. Normalmente os episódios, se eu não me engano, saem todas as sextas-feiras. Você pode ouvir em todos os sites, Spotify e tal. Pode ver direto no site deles. E até eles têm um recurso, né, que eles fazem isso desde o começo, para você poder baixar o podcast na página deles para poder ouvir offline. E no ano de 2019, eles foram um dos primeiros podcasts a bater a marca de 1 bilhão de downloads. Então, assim, é uma marca bem expressiva, bem incrível. E eles recebem vários convidados nos podcasts para falar de ciência, falar de tecnologia. Isso é muito legal. Eu sempre me divirto bastante. Eles fazem uma edição super bem humorada. Então, vale muito a pena. Fica aí a minha primeira dica, Nerdcast. A minha segunda dica aqui de podcast, né, partindo ainda desse conteúdo mais focado em ciência, mais focado em novidades, né, em avanços da humanidade, eu indico aqui para vocês o Sinapse. O Sinapse, ele é o podcast oficial do canal Ciência Todo Dia. Se você também não conhece, fica a dica aí, é um canal excelente de ciência no YouTube. Ele é, no caso, o canal, né, Ciência Todo Dia, é apresentado pelo Pedro Loss. Ele faz ali uma narração super envolvente, super detalhada e em uma linguagem super simples, de conceitos complexos como viagem no tempo, física quântica, buracos negros. Tudo que você imaginar de complexo, o Pedro Loss consegue trazer de um jeito muito simples para você no canal dele Ciência Todo Dia. E aí o Sinapse é o podcast oficial onde ele, junto com o Greg Souza, eles fazem ali um bate-papo falando de algum tema da semana, falando lendo e-mails, né, dos inscritos com perguntas capciosas. Então é um podcast muito divertido. A linha de raciocínio dos dois, quando estão discutindo, é muito legal, porque eles começam falando de um assunto e de repente eles estão em outro. Você acha que não tem nada a ver, mas na verdade tem a ver e tal.
É bem louco. Eu me divirto bastante, fico com muita vontade de estar conversando com os dois pessoalmente. Seria um negócio muito legal, porque o papo deles vai embora e eu acho isso muito bom em podcasts. Para minha terceira posição aqui na minha lista de podcasts, fica aqui a dica do Xadrez Verbal. O Xadrez Verbal ele é um podcast criado ali pelo Felipe Figueiredo e pelo Matias Pinto, onde eles fazem basicamente um semanário, né? Ou seja, um programa semanal trazendo aí as notícias das políticas internacionais. Então eles fazem um giro passando pelo mundo, comentando aí as principais notícias, os principais debates que estão acontecendo na parte política, econômica e social aí pelo planeta. Eu já tinha ouvido falar mais ou menos do Xadrez Verbal por conta do Nerdologia, que é um canal, né, de divulgação científica que tem também no YouTube. E o Nerdologia ele tem um programa de Nerdologia História. E quem apresenta é o Felipe Figueiredo, que é historiador. E através de lá eu fiquei sabendo dele, né, do podcast Xadrez Verbal. E ano passado, por causa da pandemia, ele fez toda uma série de episódios conversando junto com o Átila e a Marino. E eles faziam o quê? Eles falavam da política internacional focada no Covid e trazia ali o Átila, por ser biólogo, né, e pesquisador, trazia ele para comentar o tema junto com o Felipe Figueiredo e o Matias, pegando aí os pontos políticos, de saúde, econômico. Então eu conheci através desses programas que estão disponíveis aí nos canais do Xadrez Verbal, mas o podcast deles é riquíssimo em tudo quanto é tema relacionado à ciência das políticas internacionais. Você aprende muito. E como eles mesmos falam no site deles, se você não tem tempo de procurar as notícias do mundo, você pega ali o podcast deles na sexta-feira e você vai ter um resumo de tudo que aconteceu pelo mundo aí, né, nesses setores. E isso já te dá uma bagagem para depois pesquisar mais a fundo os temas. Então é um papo bem cabeça. Só que o Felipe Figueiredo ele tem um humor muito peculiar ali, um pouco levado para a ironia, e eu acho isso muito divertido no bate-papo deles. E fica a dica aí, Xadrez Verbal. Agora saindo um pouco desses podcasts aí mais cabeças, né? Podcasts de ciência, podcasts de política, vou entrar aqui com um podcast um pouco mais pop, que tá bem em alta aí na internet, no YouTube, mas também que não deixa de ter uns papos cabeças, que é o Flow Podcast. O Flow Podcast talvez seja o podcast que o pessoal tá mais conhecendo atualmente, por causa aí da explosão que eles tiveram no YouTube nos últimos meses, mas basicamente ele surgiu em 2018. Ele é formado ali pelo Bruno, mais conhecido como Monark, e o parceiro dele, que é o Igor, conhecido como 3K na internet. E os dois montaram esse podcast em 2018. E a ideia, basicamente, partiu dele, né, do caso do Monark, inspirado num podcaster americano bem famoso, que é o Joe Rogan. Para quem não conhece, pode pesquisar aí. O Joe Rogan, se eu não me engano, ele é humorista, ele é lutador, ele já fez penca de coisa na vida. E ele ficou conhecido, né, pelo podcast dele, que, se eu não me engano, também é um podcast exclusivo do Spotify. Então, o cara é grande, o cara é bem grande. E o Monark, inspirado no Joe Rogan, resolveu criar o Flow, né, junto com o Igor. E, como eles mesmos falam, a proposta do Flow é ser um bate-papo. Então, ele não é um programa de entrevista, ele não é um programa de conhecimento avançado. Ele é um bate-papo, como se fosse um bate-papo de bar. Eles convidam pessoas que eles querem conversar e eles conversam. E são podcasts que podem durar aí horas, né? Acho que, se eu não me engano, o recorde deles lá é de 4, 5 horas de podcast. Então, fica aí uma dica, né? É um podcast legal. Eu vou falar o seguinte, particularmente eu não sou assim o fã do Flow, né? Tipo, assisto todos os podcasts. Eu assisto os podcasts dos convidados que eu conheço, que normalmente me chama atenção para ouvir. Só que às vezes, do nada, eu vejo um podcast de alguém que eu não conheço e acabo descobrindo que é uma pessoa super legal. E aí eu vou e assisto o podcast inteiro. E o Flow, ele trouxe uma coisa para os podcasts de YouTube, né, que são esses podcasts que tem o vídeo. Eles trouxeram um detalhe bem legal, que eles fazem uns cortes, né, ou seja, pequenos trechos do podcast. Porque, como eu falei, o podcast deles costuma ter 4, 5 horas. Então eles fazem cortes, né, de momentos chaves ali do podcast. E às vezes eu assisto um corte de alguém que eu não conheço, e aí eu falo, nossa, que papo legal desse cara. Aí eu vou lá e assisto o podcast inteiro dele. Então é uma estratégia bem legal, que o Flow basicamente foi pioneiro nisso, porque ele trouxe o podcast para o vídeo, que no Brasil ainda não estava tão popular, já tinha alguns, mas não era tão popular, e trouxe essa técnica dos cortes, que
para quem não tem tempo, é maravilhoso. Então, o Flow Podcast, como um podcast aí de variedades, né, para você conhecer novas bolhas, se divertir, fica uma dica imensa aí do Flow. E para terminar, minha última dica de podcast, que é um podcast que eu escuto com menos frequência do que os demais, mas é um podcast bem legal também, é o PrimoCast. Esse é o podcast oficial do canal Primo Rico. Não sei, para quem não conhece aí, o Primo Rico, né, o Thiago Nigro, ele é especialista em finanças, né? Então ele tem um canal no YouTube já, se não me engano, acho que uns 5 anos, onde ele fala, né, sobre educação financeira, sobre investimentos, né? Vários tipos de investimento, sobre empreendedorismo também, sobre realização pessoal, enfim. Ele tem esse canal e ele criou o podcast, né, o PrimoCast, onde normalmente ele faz um formato mais ou menos ali de entrevista e ele sempre conversa com pessoas aí inspiradoras. Então, ele conversa com pessoas do mercado financeiro, conversa com empreendedores digitais, né, youtubers, conversa com empreendedores reais, do mundo real, aí, físico, né? E ele sempre traz a experiência desse pessoal, traz ali dicas, as proezas dessas pessoas e acaba se tornando um podcast muito produtivo. Então, se você é uma pessoa igual eu, que é criativa, tem vários projetos para tirar do papel e também está pensando aí na sua independência financeira, é um conteúdo muito bom de se consumir. Tanto o canal, né, o Primo Rico, quanto o podcast. O podcast dele também é exclusivo do Spotify, mas você consegue ver pequenos cortes no canal do YouTube que ele disponibiliza. Então fica a dica aí do PrimoCast. E é isso, pessoal. Essa é a minha lista de podcasts que eu acompanho. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link de todos esses podcasts no Spotify e também dos canais no YouTube aí dos seus criadores para vocês acompanharem, seguirem, entrar lá, conhecer o material da galera, que eles são muito bons. Pessoal, e aproveitando que eu trouxe aqui para vocês essa minha lista, né, de podcasts, eu queria comentar com vocês que eu criei um curso, né, como criar um podcast. É um curso super simples, rápido e prático, onde eu ensino você a gravar o seu podcast usando apenas o celular e depois você disponibiliza esse podcast em todas as plataformas de áudio. Esse curso está disponível na Hotmart, o link para acessar o curso vai estar lá no finalzinho da descrição. E para vocês inscritos aqui do canal na internet, tem um cupomzinho esperto lá de 5% de desconto. Então não deixe de conferir o meu curso, eu fiz ele com muito carinho, com muita atenção e ele tá muito barato, preço ali de lançamento, então aproveita, consome esse conteúdo, se você tem uma boa ideia, se você tem um bom papo, cria seu podcast e manda pra mim, marca pra mim que você criou o podcast, que quem sabe a gente não faz um vídeo ou reage, né, ao seu podcast aqui no canal.